pessoal, bom, hoje a gente vai fazer aqui um vídeo um pouco diferente do que a gente está habitualmente fazendo, tá? Essa carabina aqui é uma Custom 5.5, certo? Com cano de 24 polegadas, e ela tem uma particularidade. Essa carabina é de um cliente, tá? E o cliente é o Farley. Farley, muito obrigado pela credibilidade, tá? E esse vídeo aqui está sendo feito especificamente para esclarecer as suas dúvidas, tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, o Farley ele comprou, né, na verdade o kit, tá? Com o cano, sem a válvula e sem o cilindro. E aí ele instalou aqui um cilindro de 450 cc com uma válvula reguladora, certo? Bom, o que me chamou a atenção aqui, né, nesse equipamento em particular, né, para que eu gravasse esse vídeo, foi o seguinte fato. O Farley mandou fabricar aqui um briche, né, de aço carbono, vocês podem ver, tá? Esse é o briche de alumínio e esse aqui é o briche de aço carbono. Que, aliás, muito bem fabricado, tá? Ele está assim exatamente nas medidas, né, que deveria estar. E assim, é um trabalho de primeira. Então tá de parabéns aí o ferramenteiro que fez esse briche, tá? O que acontece é o seguinte, ele pagou R$300 para fazer, né, esse briche aqui. E qual que é a situação aqui, né? Qual que é a particularidade dele? Bom, pessoal, eu já anotei aqui já algumas informações para a gente antecipar. Bom, esse aqui é o briche de alumínio original, tá? E ele pesa 55 gramas. E esse daqui é o briche que ele mandou fabricar em aço carbono, que pesa 159 gramas. Ou seja, quase 3 vezes mais, né, o peso do briche original. Então, o que nós vamos descobrir hoje aqui? Será que um briche mais pesado ele vai melhorar o desempenho da carabina? Qual que é a ação, né, de um briche mais pesado no desempenho da carabina, certo? Bom, então hoje a gente vai descobrir isso daí. Bom, vamos lá, Farley. Aqui o Farley passou para a gente, né, as situações que ele estava encontrando com essa carabina. Então aqui, mandou fazer um briche, estava com a mola 1.8, usa a válvula reguladora, enche até 150 bar, fez o teste a 1 metro de distância em um livro de 400 páginas e não furou, certo? Bom, furar um livro de 400 páginas não é uma tarefa muito simples, né? Chumbo passa bem no cano, né? Várias marcas e pesos, ou seja, ele testou vários modelos de chumbo, colocou a mola 2.0, continua fraca, engatilhamento muito duro, só consegue armar se colocar a ponta da carabina no chão. Bom, a gente vai esclarecer cada detalhe desse daqui, né, para que você entenda exatamente o que causa essas situações. Voltou o briche original, continua vazando bastante, né? Ele diz que quando ele faz o disparo, ele sente um repique de ar para trás. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Está aqui, vazamento interno na hora do disparo, diz que vazamento não está pela válvula, e sim por onde bate o martelo. Bom, vamos lá, Farley. Vamos colocar aqui cada situação, tá? Para você entender e para que outros clientes também, né, entendam, né, o que causa cada situação dessa, para que, né, isso fique esclarecido. E vamos começar do começo, tá? Vamos fazer a leitura dessa carabina para a gente saber exatamente qual a velocidade, né, que essa carabina está e qual a energia que ela está. Tá, um detalhe, eu pedi para que ele mandasse o chumbo que ele está usando. E o chumbo que ele está usando é esse daqui. Por sinal, um chumbo excelente, tá? E esse chumbo aqui, ele tem 1.19 gramas, certo? Então vamos lá, vou ligar o cronógrafo aqui. Então vamos testar aqui o chumbo de 1.19.
271. Dois meia cinco. 264. Bom, pessoal, um detalhe aqui que eu esqueci de falar é o seguinte. Deixa eu arrumar esse papel aqui. Tá aqui, ó. Carga do cilindro. Aqui agora está com 19 MPa. Certo? E ele deixou essa válvula regulada com 15 MPa de saída. Tá? Bom, dentro dessa velocidade que vocês viram aqui, eu já me antecipei aqui, tá? E eu peguei uma velocidade média aqui. Bom, esse chumbo, né, ele está dando uma média aí de 264, 265, né? Como é um chumbo de 1,19 gramas, essa carabina está na faixa aí entre 40, né, a 42 joules de energia. Será que essa energia é suficiente para atravessar um livro com 400 páginas? Vamos ver? Está aqui, pessoal. Tá? Esse daqui é o livro. Tá vendo? Sem disparo nenhum. E vamos ver. Bom, olha o engatilhamento. Ela está com uma mola de 1,8. Tá? Lembrando, o chumbo ele tem que estar muito bem calibrado. Então ele tem que entrar dessa forma no cano. Tá? Se o chumbo ele entra muito apertado, ele tende a dar um repique de ar. Por quê? Porque quando você dá o disparo, né, quando a válvula ela dá a descarga de ar, ela vai encontrar uma resistência muito grande aqui no chumbo e tende a voltar um pouco de ar para trás. Então tem que tomar muito cuidado com o chumbo que você utiliza, né? O chumbo ele tem que estar bem calibrado para evitar o efeito. Essa é uma das causas. Vamos lá? Tá, caiu o livro. Bom, tá aqui, pessoal. O disparo pegou bem aqui. E o chumbo parou aqui, ó. Mais ou menos na metade do livro. Tá? Então ele atravessou aqui por volta de umas 150 páginas, talvez. Aqui o chumbo. Vou botar ele aqui, de volta. Vamos dar mais um disparo aí. Caiu de novo. Então aqui, pessoal, ó. Primeiro disparo, segundo disparo. Aqui. O chumbo parou bem aqui, ó. Atravessou quase a metade do livro, um pouco mais da metade talvez. Vou colocar ele aqui de volta. Pô, tijolo aqui para ver se esse chumbo para de cair. Pronto. Bom, pessoal, o que a gente entende aqui? Né? 40 a 42 joules de energia não é energia suficiente para atravessar um livro de 400 páginas, certo?
principalmente com um chumbo, né, estilo Diabolô, que não é um chumbo de penetração, tá? Agora nós vamos fazer um segundo teste aqui, que é o seguinte: nós vamos já usar um chumbo de penetração, tá? Bom, para quem não conhece, esse chumbo aqui, na verdade não é um chumbo, né? Ele tem aqui o corpo dele de polímero, né? E tem a pontinha de aço, tá vendo? Esse daqui é um chumbo de fabricação nacional. Eu não sei quem fabrica esse chumbo, mas está aqui, made in Brasil. E é um chumbo com 0,9 gramas, ou seja, menos de 1 grama. Portanto, é um chumbo mais leve que esse daqui. Vamos ver como é que está a velocidade dele? $290. Não viu? $291,7. Bom, tá aqui, pessoal. Eu já tinha me antecipado aqui. Então, esse chumbo aqui, né, que é o chumbo de penetração, que é o chumbo de 0,9 gramas, com essa velocidade aqui, 290, 292 metros por segundo, é um chumbo que tem 38,29 joules de energia. Portanto, ele tem uma energia inferior, tá, a esse chumbo aqui, pelo fato de ser mais leve. Porém, ele tem uma particularidade, né, como vocês puderam observar aqui, que ele tem uma ponta de aço. Vamos ver se eu atravesso o livro? Primeiro disparo. Segundo disparo. Vamos ver o livro? Bom, pessoal, tá aqui 1, 2 tiros, tá? E eles saíram aqui. Tá aqui outra, tá vendo? A pontinha de aço, opa. Aqui. Atravessou. Aqui, ó, ficou uma parte dele aqui. Você grudou aqui. Tá vendo? Tá? E o outro ficou aqui. Bom, pessoal, o que a gente pode observar aqui, tá? A energia, ela é importante, ela é fundamental dependendo do que você precisa, né, de qual a sua prática de tiro. Porém, você precisa escolher a munição adequada, né, para cada coisa que você pretende fazer. Por exemplo, não tem como você atravessar, né, um livro de 400 páginas se você estiver usando um chumbo tradicional. Porém, se você colocar um chumbo de penetração, como é esse chumbo aqui, você atravessa as 400 páginas do livro sem problema nenhum, como ficou comprovado aqui. Apesar dele ter uma energia menor do que o chumbo de 1,19, ele tem uma capacidade de penetração maior, tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou trocar, né? Eu vou tirar o briche original de alumínio que está lá e vou colocar o briche de aço carbono para ver, né, se esse resultado ele é alterado, tanto na velocidade como, né, na questão de penetração do chumbo. Bom, Farley, aqui é o seguinte, eu vou mostrar um detalhe para você, né, e para que fique também de entendimento para os outros clientes. Essa daqui é a válvula reguladora, tá?
é a válvula importada. Deixa eu ver se eu consigo ver a marca dela aqui. Não consigo entender, bom, mas tá aqui. Certo? Bom, e esse daqui, tá, é o cilindro original com o precursor original da carabina, certo? Então vamos lá. Perceba como que esse bridge, né, ele entra dentro desse precursor aqui. Tá? Então, ó, ele fica folgado, tá vendo? Ele não assenta de forma adequada como deveria assentar. Tá? Esse é o bridge de alumínio. Esse de aço carbono. Esse ainda entra um pouquinho mais apertado, mas mesmo assim folgado. O que essa folga ela causa, né, na hora do disparo? O que acontece? Quando é feita quando a válvula ela abre, né, para dar descarga de ar, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil para sair, tá? Então, se a gente tem uma folga excessiva aqui entre bridge e precursor, então tende a ter um retorno de ar. Então, essa é a segunda causa, né, que ocorre nesse tipo de vazamento. A primeira é essa: o chumbo entrar muito apertado no cano, mesmo com o bridge original, você vai sentir um retorno de ar, tá? Se o bridge entrar folgado na válvula, evidentemente o anel de vedação, né? Ela tem um anel de vedação que fica bem aqui na ponta, certo? Ele não vai fazer a vedação adequada e isso vai causar um retorno de ar, tá? A terceira causa, né, dessa situação é a seguinte: é o alinhamento do cano em relação ao bridge, à válvula. Ou seja, né, quando é feita aqui a instalação, né, do cilindro, né, o precursor ele tem que estar devidamente alinhado com o cano, certo? Se ele está desalinhado com o cano, o que acontece? A hora que você recolhe o bridge, tá, ele fica desalinhado também. Ele vai ficar ou torto para cá, ou torto para cá, ou torto para baixo, ou torto para cima. E isso daí causa, né, um retorno de ar também, porque o anel de vedação ele não está fazendo a vedação adequada, certo? Bom, como que corrige isso, né? Né, no caso de você ter uma válvula importada, certo? Essa medida do precursor aqui, embora o chinês ele passe uma medida, então ela pode ter uma divergência, né? Esse precursor ele tem que ter exatamente 8 milímetros. Se ele tiver com 7,9, já é o suficiente para você ter uma folga, né, na vedação do bridge. Para corrigir isso daí, e como é difícil a gente prever as variações de medida que esse precursor ele pode vir, então aqui esse anel que vai aqui ele tem que ser substituído, ou seja, tem que tirar esse anel daqui e colocar um anel com perfil um pouquinho coisa mais alta, certo? Ou seja, ele tem que ser um pouquinho mais gordinho para ele poder fazer a vedação adequada. Então essa é uma causa, tá, de ter o repique de ar. A segunda causa é o chumbo entrando apertado no cano, tá? E a outra causa é o cano desalinhado. Então ele fica desalinhado em relação ao precursor. A hora que você recolhe o bridge fica torto ali dentro e evidentemente você não vai conseguir uma vedação adequada, certo? Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui a montagem e depois a gente vai partir para a sequência do vídeo, tá? Bom, pessoal, substituição feita, tá? Tá aqui o bridge de alumínio e tá aqui o bridge de aço carbono que o Farley mandou fabricar, certo? Vamos ver aqui a velocidade que se ele vai interferir em alguma coisa. O chumbo que está utilizando aqui é o mesmo, né? De 1,19. Vamos lá. 2,65. Bom, tá aqui pressão do cilindro, eu esqueci de mostrar, mas tá aqui, ela caiu 3 pontos, né, em função dos testes que foram efetuados. Então ela tá aqui com
é 18 MPa. Como a válvula está regulada para uma saída de 15 MPa, então a gente ainda está na faixa de tiro, né, da válvula. Bom, pessoal, eu já me antecipei aqui de novo, né? E fiz aqui as marcações. Tá? Bom, então tá aqui. Com o briche de alumínio, 264.4, 263.7, né? E a carabina ficou na faixa de 41, 42 joules de energia, certo? Com o chumbo de aço carbono, 265.4, 266.6, e ela ainda ficou na faixa dos 40, 42 joules de energia. Bom, pessoal, o que acontece? Quando você está usando uma válvula reguladora de pressão, tanto faz, né? Se você altera o martelo, se você altera a mola, o ideal seria até usar uma mola de 1.6 para ficar um engatilhamento mais leve. Por quê? Porque a válvula ela já tem uma saída de ar pré-determinada, ou seja, nada do que você fizer vai alterar esse fato, tá? Então o que acontece? O regulador de pressão ele está bem aqui nesse ponto, certo? Então ele armazena o ar nesse compartimento aqui da válvula. Quando você efetua o disparo, ele vai eliminar o ar que está aqui dentro, certo? Então a válvula precisa abrir o suficiente para eliminar o ar que está aqui dentro, certo? Aí depois ela vai recarregar de novo esse compartimento aqui, que demora aí uma fração de milésimos de segundo mais ou menos. Aí ela fecha a entrada de ar e o ar que você tem é o que está aqui dentro só. Então, independente de você colocar aqui uma mola de 2, de 1.8 ou de 1.6, né, o que vai acontecer é que ele vai eliminar só o ar que está aqui dentro. Tá? Então não adianta tensionar a mola, não adianta fazer nada. Você nota um resultado diferente quando você está usando uma válvula de fluxo de ar direto, entendeu? Aí se você tiver uma pressão maior, né, ou na mola, né, colocar uma mola de um fio um pouco maior, um pouco mais tensionado, o que você faz? Você vai manter a válvula por um período de tempo maior aberta. Isso faz com que ela elimine, né, ou que ela dê uma descarga de ar mais alta, certo, pessoal? Bom, conclusão que se chega aqui, né, no caso de uma válvula, de uso de uma válvula reguladora, você alterar martelo ou mola, você não vai alterar a configuração de energia da carabina, tá? Eu não vou fazer o disparo no livro aqui, porque como a gente tem basicamente a mesma leitura, o resultado que a gente vai ver vai ser exatamente o mesmo com o briche original de alumínio. Bom, pessoal, a questão do briche de alumínio, ele causou um certo mal-estar, né, em relação aos clientes, em função de um lote que foi fabricado, e a gente sempre toma muito cuidado em relação, né, à qualidade da matéria-prima que a gente utiliza, justamente para evitar que você tenha problema aí, certo? E nesse caso em particular, esse lote de matéria-prima ele veio com problema, ou seja, o alumínio ele ficou mais macio do que deveria ficar, e isso causou uma série de problemas. Então a gente já substituiu, acho que todos os briches, né, todas as carabinas que saíram com esse briche eles foram substituídos, tá? E aí agora a gente compra, né, a matéria-prima de um fornecedor, que nos garanta a qualidade do alumínio que ele está fornecendo. E por que a gente usa, né, o briche de alumínio ao invés de usar o briche em latão ou de aço carbono, tá? Pelo simples motivo de que quanto mais pesado for o briche, né, mais ele vai reter energia do martelo. Ou seja, quando a gente optou por substituir o briche de latão pelo briche de alumínio, não foi para economizar dinheiro, foi para melhorar a performance da carabina. Ou seja, com um briche mais leve, o martelo consegue transferir uma carga de energia maior para a válvula
fazendo com que isso melhore consideravelmente o desempenho da arma, entendeu? Para vocês terem uma ideia, né, a Air Force, né, original, a carabina americana, o breech dela é fabricado em polímero, ou seja, é extremamente leve, e tanto é que a mola original dessa carabina, se eu não me engano, deve ser de 1.2, né, ou de 1.5, e essa carabina ela chega aí aos 400 metros por segundo, dependendo da munição que você está usando. Então, o peso do breech, ele influencia diretamente, certo? Nos casos da carabina, que tem o fluxo de ar direto, certo? A gente vai fazer esse vídeo comparativo para vocês depois. Na verdade, a gente já fez, né, os vídeos da Custom nas 3 configurações que você pode aplicar nessa carabina, que é com o uso da válvula reguladora, com a válvula de baixo fluxo e com a válvula de alto fluxo. Na válvula de alto fluxo, essa carabina chegou aos 100 joules de energia no calibre 5.5, o que é uma energia extremamente alta para uma carabina desse calibre, certo? Bom, Fire, para resumir aqui, tá? Das situações que você colocou aqui pra gente, bom, o breech de aço carbono, na verdade, você não teve ganho nenhum no desempenho da carabina, ou seja, a carabina continuou com o mesmo desempenho tanto com o breech de aço carbono como com o breech de alumínio, ou seja, nesse caso em particular aqui só aumentou o peso da carabina, certo? Enche a 150 bar, né, de distância e não atravessa um livro. Bom, atravessa, mesmo com uma energia aí de 38 joules, né, que foi o que a gente conseguiu, você usando a munição adequada para penetração, você consegue atravessar um livro de 400 páginas. Bom, o vazamento de ar. O vazamento de ar é o seguinte, essa carabina aqui eu fiz um realinhamento do cano, tá? Deixei o cano dela bem alinhado em relação, né, ao precursor dela, tá vendo? Então o que que acontece? Como que você percebe que o breech está desalinhado em relação ao precursor? Quando você voltar ele, né, ele tem que voltar exatamente aqui, nessa posição, tá? Aqui. Você não tem que ficar procurando a posição. Você tem que engatilhou a carabina, né? Tá vendo? Engatilhou a carabina, trouxe o breech de volta, e tem que simplesmente encaixar no precursor sem você ter que ficar procurando a posição. Se o cano estiver desalinhado, e quando eu falo desalinhamento, pessoal, estou falando de coisa de 0.5, 0.3, é coisa mínima, entendeu? O breech não alinha direito. Ele não alinhando direito, ele não assenta direito no anel de vedação e vai causar esse tipo de vazamento, tá? A outra situação é que eu já mostrei, né, da folga do breech, né, em relação ao precursor, tá? Ou seja, o precursor, o breech ele tem que entrar no precursor com uma ligeira pressão. Se ele entrar muito folgado, você vai ter um retorno de ar, porque o anel de vedação não está fazendo o trabalho dele. Dá um repique no martelo, o breech vaza, mas só com o nosso breech. Bom, eu dei vários disparos aqui e mesmo com essa válvula importada, o que eu percebi foi assim, né, um retorno de ar. Realmente teve um retorno de ar, mas aí eu vou trocar aqui, né, vou pedir para os meninos trocar esse anel de vedação para fazer com que esse breech ele entre mais justo um pouco no precursor, para evitar esse retorno de ar, tá? E é isso aí, pessoal. Não tem segredo, tá? Não tem mistério. E eu espero que eu tenha, né, esclarecido as dúvidas, né? E se alguém tiver mais alguma dúvida com relação, posta aí nos comentários, que a gente vai estar respondendo vocês, tá? Valeu, Farley, muito obrigado a vocês por terem assistido esses vídeos e até a próxima.